hoje teremos uma análise aqui de Dragon Ball. Vamos ver um trecho do mangá clássico do Dragon Ball. Vamos ver um trechinho no mesmo esquema. Primeiro eu vou ler ali o trecho só em japonês, para ver se vocês conseguem entender alguma coisa. Em seguida venho explicando cada uma das partes. Em alguns momentos eu separei outros exemplos também, para vocês guardarem melhor algumas estruturas, palavras. E é isso aí. Só explicando rapidinho. Primeiro, então, eu separei aqui um trecho do mangá. Eu vou ler ele sem explicar nada, só para vocês não ficarem aí, ah, meu Deus, mas que aula é essa? Você vai ficar lendo só o mangá em japonês? Não. Primeiro eu vou ler, deixei separado aqui um pouco maior para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Vão tentando entender aí, vejam se vocês pegam alguma coisa, até pelas ilustrações também. E daí, depois de ler uma vez o trecho completo, daí sim a gente vai para a explicação. Vamos lá então, isso aqui é uma cena logo do primeiro mangá, tá? Eu acho que no anime também deve ser o primeiro episódio, no máximo o segundo. Goku, ele tinha saído, ele fala que saiu pra buscar comida, né? Pra caçar alguma coisa, que ele tava com fome, só pra contextualizar. E daí aqui, indo pra cena agora, Tadaima, Tadaima, Goku falando, né? E a Bulma responde, Hayai wa ne, Hayai wa ne. Okami to mukade ga toreta. Okami to mukade ga toreta. Essa parte aqui. Maruyaki, maruyaki. Maruyaki, maruyaki. Interpretação de ouro aqui pra vocês, tá? Agora, esse balãozinho aqui. Oi! Hontou ni kuanee no ka? Hontou ni kuanee no ka? Esse daqui agora. Sorosoro yakeru zo. E aqui a resposta da Bulma. Urusai wa ne. Sonna no taberu wake nai desho? Daí ele comeu. Volta pra dentro. Sate neo neo. Anta chanto ha migaite yo. Essa parte aqui. Agora voltou a cena pra dentro ali. Yehehehe. Kono futon hoa hoa shite kimochi ee na. Essa parte aqui, né? Segundo balãozinho. Sore ni, ora futari de neru no hisashiburi da. E a resposta da Bulma. Futari? Joudan janai wa yo. Moufu ageru kara, Son-kun wa kochi de nete yo ne. Betsubetsu ka? Touzen yo. Touzen yo. 14 歳だなんて知ったら余計だわ。Deixa eu ler mais uma vez. 14歳だなんて知ったら余計だわ。変なことしたら大声出すからね。じいちゃんの股や柔らかくて枕にすると気持ちよかったんだ。Essa parte aqui é de conotação sexual que eu falei pra vocês, né? Vou ler mais uma vez, pegando aqui em cima agora. Ji-chan no mata yawako te makura ni suru to kimochi yokatta nda. Anta watashi no mata makura ni suru ki datta no? E é isso. Primeira parte tranquilinha, né? Ele tá voltando pra casa, ele tá voltando pra cápsula lá. Por isso, Tadaima. Tadaima, quando você volta pra casa, você pode falar, né? Tadaima, cheguei, voltei. Então é um cumprimento que eles dão quando voltam pra casa. Quem tá na casa pode falar okaeri, né? Seja bem-vindo de volta. Dá pra adaptar dessa forma a tradução. Mas ela responde hayai wa ne. Hayai pode ser rápido ou cedo, dependendo do contexto. Aqui ela tá querendo dizer, nossa, foi rápido, né? Foi rápido, hein? Esse wa é como se fosse um yo, dando um pouco de intensidade para o que está sendo falado. Nossa, que rápido! E vai aparecer bastante nesses contextos aqui de anime, de dorama, principalmente em personagens que são assim, mocinha, né? Não sei bem como descrever, mas tipo a Bulma, assim, talvez meio fresquinha, sei lá. Pode aparecer nesse tipo de contexto esse wa, dando um pouco de intensidade para o que está sendo falado.
Então, hayai wa ne, nossa, que rápido, voltou rápido, nesse sentido. Tranquilinho aqui. E daí ela vê que ele voltou ali com um lobo pendurado, né? Ele pegou um lobo e uma centopeia. E é isso que ele fala. Okami to mukade ga toreta. Esse toreta vem de toru, no sentido de pegar, caçar. Sendo falado desse jeito aqui, ele está na forma potencial e no passado. Então significa que ele conseguiu capturar. Okami, lobo, e mukade é de centopeia. Partícula to vai dar essa ideia de e, uma coisa e outra. Dá pra gente usar assim com substantivos, né? Aqui a gente tem dois substantivos, então lobo e centopeia ga toreta. Consegui, na verdade, né? Não consegue. Consegui pegar um lobo e uma centopeia. Consegui capturar um lobo e uma centopeia. E em seguida, aqui embaixo, ele fala maruyaki, maruyaki. Maruyaki, ele está usando no sentido de assar eles inteiros. Sabe quando coloca, assim, até vai aparecer no balãozinho seguinte. Mas em desenho, sei lá, em filmes, a gente vê bastante quando amarram o porquinho, assim, né, nesse bastão, né? E daí deixa assando, tipo numa fogueira mesmo, né? Porque o nome dos animais está em katakana. Muitas vezes eles colocam em katakana pelo fato dos kanjis serem difíceis, no caso de animais. Mas no caso do Dragon Ball, tem muita palavra que originalmente não escreve em katakana, mas eles colocaram em katakana. Às vezes pode ser só por uma questão mais estética, por opção da pessoa que escreveu, que ela simplesmente quis mudar aquilo, mas algumas vezes eles mudam para katakana também, para dar uma ênfase no que está sendo falado. No caso do Goku, como ele é meio do mato, assim, né? Como ele não conhece muito a civilização, eu acho que eles até colocaram bastante coisa da fala dele escrita em katakana, meio que para expressar que ele fala de um jeito meio diferente, sabe? Que ele não tem muito conhecimento da sociedade, que ele é meio, sei lá, como eu falei, né? Meio do mato, assim. Então talvez tenha sido por isso também, né? Pode ter essas questões. Pode ser por conta dos traços serem muito difíceis, e daí muitas vezes eles optam por escrever em katakana, ou por opção mesmo do autor, de quem fez o mangá. No Dragon Ball, especificamente, tem muita coisa que eles escrevem em hiragana, que seria em kanji, tem muita coisa que eles escrevem em katakana, que seria em kanji. Acontece muito isso, tá? Bom, esse maruyaki, então, é quando você vai assar completo, quando põe lá no bastão, assim, e fica pendurado, né? Eu tava falando do porquinho que fica pendurado, tipo na fogueira, assim. Isso é maruyaki, porque ele vai preparar o lobo, vai assar ele inteiro, né? E daí ela dá um grito, né? Esse é o grito dela quando ela viu ali que ele trouxe um bicho morto para eles comerem. Dois, né? O lobo e a centopeia. Isso daqui que é o maruyaki. Tem até aqui o desenho, né? Ele pegou o lobo, coitadinho, ó. Pegou o lobinho ali e a centopeia e fez eles, e assou eles. Então era nesse sentido aqui. E daí ele grita: Oi! Honto ni kuane no ka? Esse kanji aqui talvez vocês conheçam, né? Conhecem ele? Não é besteira, tá? Pessoal, palavra em japonês. É o verbo ku. Ku. Aqui. Taberu. Taberu. Comer. E tem uma versão mais informal, que vocês podem escutar, que é ku. Ku. Também significa comer. Algumas vezes, se a gente for adaptar a tradução, dá até para pensar como um devorar, alguma coisa assim. Você vai ver muito sendo falado por homens, num contexto informal, né? Não que se limite apenas a homens, mas em mangá, em anime, você vai ver muitos personagens homens usando essa palavra no lugar de taberu, mas no cotidiano pode ser que você escute também esse ku. É no sentido de comer, só que mais informal que o taberu. Na negativa, então, como nós vamos colocar o toba na negativa? Vai virar kuanai. Kuanai. A negativa dele.
Sendo falado de um jeito um pouquinho mais informal, é bem comum esse nai virar ne em contextos informais. Por isso, kuane é o mesmo que kuanai, ou seja, não comer. Oi, tá chamando ela, né? Ei, viu? Honto ni, de verdade, realmente. Honto ni kuane no ka. Esse no ka pode aparecer aí no final de frases interrogativas, no informal. Honto ni kuane no ka? Honto ni kuanai no ka? Não vai comer mesmo? Você não vai querer comer mesmo? É nesse sentido. Oi, honto ni kuane no ka? Beleza? Então, é o negativo de ku. E em seguida ele fala sorosoro yakeru zo. Yakeru, de assar. Esse zo também dá uma ênfase, uma intensidade para o que está sendo falado. E sorosoro pode ser um já, daqui a pouco, logo. Eu gosto de pensar nessas adaptações em português. Sorosoro yakeru zo. Então, já está quase pronto. Já está quase ponto, é bom, né? Mas já está quase no ponto, né? Já está quase assando, já vai ficar pronto, já vai assar. Foi o que ele quis dizer, porque ele está ali preparando e ele chama ela, né? Viu? Você não vai querer comer mesmo? Tem certeza? Ó, mais um pouquinho aqui, fica pronto. Sorosoro. Guardem essa daí, aparece bastante, tá? Sorosoro. Apesar da galera que fala que não dá pra usar mangá, não dá pra usar anime pra estudar, isso daqui é uma coisa que fala muito no cotidiano. Apesar de ter algumas palavras, né, algumas expressões que podem ser específicas do personagem. Por exemplo, talvez vocês saibam que o Naruto fala datebayo, né, alguma coisa datebayo. Isso é algo específico dele. O Goku, também quando ele se refere a si mesmo, ele fala ora. E isso daí são coisas... Esses exemplos, né, são coisas específicas dos personagens. Mas, apesar disso, aparece muito vocabulário, muitas expressões que não vão deixar de aparecer no cotidiano também. E essas coisas mais específicas, conforme você vai tendo mais contato com o idioma, vai fazendo o estudo em paralelo, vai assistindo bastante coisa, você vai começar a reparar que é um jeito específico de falar de alguns personagens. Então, você não vai sair por aí falando datebayo se você usar o Naruto para estudar. Não se preocupe. Assim, se você usar exclusivamente o Naruto, talvez. Mas não é esse o caso, né? Não precisam se preocupar com isso. Dá pra gente aproveitar bastante essas coisas mais interessantes da cultura, né? Essas coisas que a gente gosta. Sorosoro yakeru zo. Já tá quase assando, já tá quase pronto. Seguindo, vamos aqui para 2 exemplos com yakeru, só para vocês guardarem esse de assar. Eu posso falar, por exemplo, pan ga yaketa yo. Pan ga yaketa yo. Yakeru, de assar. Pan. Pão. Pan ga yaketa. O pão assou. E o yo dando uma ênfase. O pão assou. Pan ga yaketa yo. Sakana ga umaku yakete nai mitai. Sakana, peixe. Umaku yakete nai. Vamos pegar só esse yaketenai primeiro. Yakeru, de assar. E yaketenai, vamos pensar que é não está assado, tá? Agora, umaku yaketenai, dá pra gente pensar que é não está bem assado. Esse umaku vem de umai. Umai pode ser gostoso, né? Assim como oishii. Mas umai... Quando é bom em alguma coisa também, quando faz bem alguma coisa, dá para falar que é umai. E aqui está sendo usado como advérbio, ou seja, está modificando essa ação aqui. Umaku yaketenai, não está bem assado. Sakana ga umaku yaketenai mitai. Esse mitai passa a ideia de parece. Pegando tudo, parece que o peixe não está bem assado, parece que o peixe não assou bem. Sakana ga umaku yaketenai mitai. E aqui nós vimos ele falando que já vai ficar pronto, hein? Já está quase pronto. Sorosoro yakeru zo. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.